agradecendo imensamente o convite, as boas vibrações que eu sempre encontro aqui. O pessoal me agradecendo a disponibilidade de tempo de vir, mas como é bom para o meu coração estar aqui, né? Então não é favor nenhum, o favor é para mim mesmo. Então, muito obrigada. E aí vamos falar sobre esse tema de uma ousadia, né? Eu tenho mania de responder mensagem no WhatsApp falando com 3 coisas ao mesmo tempo e vou dizendo, depois eu disse o sentido da vida. Meu Deus, parece uma resposta, né? Quem é que tem o direito de dizer qual o sentido da vida das pessoas? Eu deveria ter elaborado um pouquinho melhor o tema, mas é inspirado no livro do Viktor Frankl, que eu acredito que já mencionei aqui, que é Em Busca de Sentido. Aí tem mais sentido o título, né? Mas como não é fielmente sobre o livro, então também não quis colocar. Mas trata-se disso, porque todos nós desejamos ter um sentido para a vida. E isso é muito confuso para a gente na atualidade. É algo que parece tão óbvio e que parece tão simples. Quando a gente pergunta qual o sentido da sua vida, eu tenho apavorado um monte de pessoas, porque, como assim? Mas que pergunta tão difícil? E deveria ser algo tão simples para nós. Deveria ser algo que precisaríamos ser estimulados desde o início da nossa reencarnação a refletir sobre isso. Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido que a vida tem para mim? O que significa existir no meu entender? E muitas vezes temos tido problemas de relacionamento, porque o outro não entende o que eu quero. Mas quando a gente pergunta direta e objetivamente o que você deseja para você, muitas vezes, ao final das contas, eu não sei o que eu quero. E me aborreço porque o outro não compreende e não acerta para com os meus desejos. E a gente está aqui fechando o mês de setembro, em que a gente fala muito e trabalha muito o Setembro Amarelo, que é justamente sobre a valorização da vida. E muitos têm desistido de viver pela falta de sentido em existir. Por achar que se for não faz falta, é melhor, eu me livro, eu me liberto, ou a minha dor na alma é tão lancinante, existir está doendo tanto na minha alma, que a única alternativa que eu consigo encontrar é não mais viver. E nesse sentido, o Espiritismo vem frustrar essa ideação, que é a ideação suicida, nos mostrando que a vida continua e após o suicídio com muito mais responsabilidade, né? Com muito mais dores, inclusive, porque eu consigo ver o que o rastro do meu ato aconteceu, do que fica. Porque a gente, quando está doendo muito, a gente não consegue raciocinar tanto. As pesquisas mostram que quando a gente entra num surto de dor muito grande, ele dura em média uns 15 minutos. Aquele mais enlouquecedor, que somos capazes de fazer bobagens. Coisas simples, como ligar para o ex-namorado, por exemplo. Se supera esses primeiros 15 minutos, dá para estabilizar. Não, mas Érica, eu passo o dia sofrendo, eu amanheço outro dia. Mas aquela primeira crise, ela nos é mais arrebatadora. E a gente, nesses momentos, começa a achar que aquele instante reflete toda a minha vida, toda a minha existência, como se nós fôssemos aquele momento único de dor, quando a nossa vida ela é um filme inteiro e temos congelado em instantes. E muito dos atos suicidas se dão pelas queixas de vazio existencial. É um vazio interior. É muito vazio que eu sinto aqui dentro. Para que continuar? Temos visto isso em crianças. Né? Há 20 dias atrás, em Caruaru, uma criança com apenas 8 anos de idade cometeu suicídio. Quem me contou foi um jornalista. Disse, Érica, me explica o que é isso. Vamos conversar. São muitos os motivos, mas a resposta está na falta de intimidade. Porque muitos pais
fazem, mas como? Eu costumo dizer que o suicídio ele é um grito silencioso. Porque quando a gente sabe que alguém cometeu suicídio, é como se fosse um estrondo na nossa mente. Ao mesmo tempo, um silêncio que a gente se questiona, mas por quê? Quando a gente olha para a vida de alguém de fora, por exemplo, de maneira superficial, a gente começa a analisar, mas não tinha motivos. Era rico, tinha filho, era bem-sucedido, etc, etc. Cumpriu o checklist do que a sociedade exige, então está feliz. Quando, na verdade, é um vazio. A gente viu recentemente, com muita humildade, o humorista tão famoso, o youtuber Whindersson Nunes, declarando para a gente, depois de ter conseguido tanto êxito em sua vida, ser casado com a mulher que ele diz e declara amar e vice-versa, tem todo um sucesso, todo um respaldo e resvala numa depressão profunda de maneira tal que o trabalho que sempre o motivou perde o sentido. E viver começa a ser um peso, ser um fardo. Recentemente, outra artista que ora sucesso no Brasil e fora, Anitta, disse: eu tenho que parar tudo, porque está demais, eu não estou dando conta, eu não estou bem. Por que eu estou trazendo esse exemplo de pessoas famosas? Porque muitos de nós temos o pensamento ilusório de achar que somos infelizes, de que a nossa vida é vazia e sem sentido, porque eu não sou rico, porque eu não sou famoso, porque eu não casei, porque isso, porque aquilo. Então, estou trazendo referência de pessoas que conseguiram, no ápice do mundo, todo aquele sucesso que muitos imaginam que nos traz felicidade. E eles estão nos declarando, são só 2 exemplos, temos infinitos, porque se for começar a gente não termina hoje. Então temos vários exemplos de pessoas que nos vêm dizer, e é fantástico que venham, olha, não estou feliz. Quase sempre acordo triste. Raramente tenho momentos de felicidade. E o que é que isso pode nos trazer de reflexão para todos nós que dizemos desejar a felicidade? Onde temos buscado encontrar esse sentido da vida. Eu me lembro que eu falei sobre felicidade, em busca da felicidade alguma vez, né? Aqui. Onde a gente tem buscado essa felicidade. Muitos atribuímos o sentido da nossa vida, da nossa existência, a desejar ser feliz. Mas felicidade é o resultado de uma construção, de um trabalho. Eu acompanhei, por exemplo, um caso de uma pessoa que, durante 20 anos, desistiu de viver, porque existem várias formas de morrermos para o mundo. Não só efetivamente quando tiramos a vida da carne, da matéria. Parou de estudar, parou de se socializar, parou de sair de casa durante 20 anos. Um certo dia, a mente startou e percebeu o tempo que havia perdido. E aí vieram as frustrações. Eu queria estar casada, eu queria ter filhos. Na minha idade não posso ter filhos mais. Já era para ser uma médica, era para... E começa uma sucessão, né? Olha, quando você sentiu a necessidade de parar, você sentiu no seu limite, a gente não vai julgar, não. Agora é o seguinte... Se eu passo 20 anos sem viver a minha vida, quando eu decido voltar, não tem outra pessoa vivendo para mim. Não tem ninguém procurando, encontrando marido para você, se relacionando com ninguém, nem fazendo filho, nem fazendo a sua profissão para quando você acordasse, a vida está pronta para você. A vida é uma construção. Já nos disse Jesus, desperta, ó tu que dormes. E muito ingenuamente achamos que dormimos quando fechamos olhos à noite para acordar fisicamente no dia seguinte. Quantos de nós estamos dormindo e apagados para a nossa vida neste exato momento? Porque estamos com preguiça ou com medo de construir a nossa vida, que efetivamente requer esforço. Ontem eu estava numa reunião do CVV e a gente leu lá o preceito número 50. Preguiça não, trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a gente começou a ter medo de trabalho.
Há que se justificar, né? Do latim tripalium, tortura. A gente tem culturalmente e milenarmente ainda o entendimento de que trabalho é sofrimento. E eu não quero muitas vezes nem ter o trabalho de viver. E começo a entrar num processo de angústia e sofrimento, porque eu não quero fazer nada, mas quero que a vida venha pronta. Claro que muitos de nós estamos trabalhando e trabalhando muito, e ainda assim estamos sentindo um vazio existencial. E agora? Bom, estas duas personalidades aí famosas que eu citei, ambos trabalham bastante. E tem essa dor, esse vazio. Que movimento é esse? Aonde que está essa bendita felicidade, o sentido da vida? Eu saí desse existencial interior, desse vazio existencial. O que pode ficar claro para a gente diante dos exemplos dos outros e dos nossos próprios? É que buscar fora não vai nos trazer resultado. Não vai nos trazer resultado. Temos buscado muito fora. E hoje vivemos hiperestimulados. Antes, após um longo dia de trabalho ou de atividade, seja qual fosse, quando chegávamos em casa, íamos dar atenção às pessoas de casa. Eu lembro das críticas com relação à televisão, quando começou, né? Quando começou, que eu também não sou tão antiga assim, mas enfim. Depois da televisão, as pessoas não interagem mais e etc. Hoje a gente não dá mais boa noite ao pessoal em casa, a gente vai ver o feed de notícias nas redes sociais. Vou ficar 15 minutinhos, quando eu vi já passaram 2 horas e eu estou aqui e não fiz nada. Vi vida de gente que não convive comigo, que não se refere a mim. Ou seja, inconscientemente estamos fazendo de tudo para não ficarmos a sós conosco mesmos. Até o excesso de trabalho, eu sou vítima disso. Às vezes é um mecanismo de defesa inconsciente para não ter que olhar para mim, não ter que lidar comigo mesmo, não ter que encarar como eu estou e o que eu tenho feito. Na questão 919A de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá a famosa receita de vida, que é exatamente o oposto do que temos feito no século XXI. Século este que gerou uma expectativa enorme de que seríamos todos muito mais felizes, porque a nossa vida estaria muito mais fácil. Até 20 anos atrás, mais ou menos, se lavava roupa na pedra. Máquina de lavar, uma bênção nessa vida, né? Quantas coisas para nos favorecer. Fogão a lenha, agora até micro-ondas, que já é ultrapassado. Mas quantas coisas para nos favorecer. Estamos diante da sociedade cujo vazio de sentido existencial tem sido maior. A epidemia de depressão, de melancolia, de tristeza, de desgosto, de achar que não vale mais a pena viver, tem se desencadeado e aumentado cada vez mais. Foram feitas pesquisas e, do ponto de vista biológico, não estamos sofrendo nenhum tipo de mutação. Biologicamente, somos os mesmos. O que é que está mudando? Diante, possivelmente, de tantos estímulos exteriores e de passar quase 100% do meu dia ao telefone, de modo que quando eu vejo alguém numa moto, por exemplo, no WhatsApp, andando na moto, eu não posso parar. E a gente mora no interior. Eu não moro aqui, mas moro no interior também. Então, 5 minutos de deslocamento em moto, tudo é rápido. Eu não posso passar 5 minutos sem responder a uma mensagem? Que fase é essa que nós estamos vivendo? Eu até brinquei essa semana, estou com uma saudade dos e-mails. Que a gente passava uma semana para responder, estava tudo bem. Quando respondia no dia seguinte, a gente foi rápido. Porque agora, você está online e você não responde porque você não fala. Às vezes a gente está numa chamada. Não tem como a gente ver as mensagens, né? Está na chamada no WhatsApp. Não dá conta. O meu trabalho, quase todos são offline. Às vezes eu entro assim, é um ou outro. E gera aquela angústia e desfaz amizades. Porque a gente não deu conta de responder na velocidade da ansiedade do outro. A ansiedade, ela é mãe da depressão. E a gente tem vivido uma época em que há uma enorme epidemia de depressão. Por que será? Por quê?
A gente tem preferido, nossos jovens têm preferido jogar videogame online do que ter um coleguinha ao lado para jogar videogame. Quantas inversões de valores? Quantas inversões de valores? Eu vi uma postagem essa semana do Milton Nascimento se queixando, disse, não estou mais inspirado para compor. Hoje em dia só o que funciona comercialmente de música é sobre bebida e traição. É só o que a gente escuta. É muita sofrência nesse mundo, minha gente. Como é isso? A gente não tem ressignificado para outros destinos. Sim, falemos de bebida, sim, falemos de traição, existem, é real. Mas a gente só tem isso. E a gente vive hipnotizado sem perceber para onde a gente anda. É só esse tipo de música, de uma densidade que a gente ouve. E a gente fica com isso na cabeça. Até sem querer, ai meu Deus, essa música não sai. Isso nos hipnotiza. Eu começo a achar que a minha vida é só aquele quadrado. E o pessoal ficando rico aí, às custas do sofrimento alheio. E eu sendo matéria-prima para o enriquecimento do outro e para a minha tristeza. Vamos prestar atenção. Então, a doutrina espírita é essa doutrina filosófica, mas muita gente faz, eu não gosto de filosofia. Eu não entendo o que é filosofia. Porque não há como não gostar. Filosofia é encontrar sentido, é se questionar. Quanto de nós não temos a necessidade, mas por que estamos filosofando? Filosofar é indagar, é buscar entender. Filosofia basicamente é amor ao conhecimento, amor ao saber. Quantos de nós não desejamos saber das coisas que realmente importam, mas estamos mais esquecidos e adormecidos? Não temos nos relacionado dentro de casa, estamos diante de uma epidemia assustadora de depressão e suicídio. Quase todas as pessoas que cometem suicídio estão deprimidas, não são todas, mas quase todas. E aí nos choca, mas por quê? Né? Inclusive o Setembro Amarelo é uma campanha que foi criada pelo CVV no Brasil, foi pelo CVV. Né? E começou porque em 94, um jovem chamado Mike M, tido o Boa Praça, né? Legal pra caramba, filho de pai mecânico, e aí era ótimo com carros, apaixonado no Mustang amarelo. O pai deu um Mustang amarelo, acho que 68 para ele à época. E aí na vizinhança ele colaborava com todo mundo, em casa super legal, e um certo dia Mike M comete suicídio no seu Mustang amarelo. E é isso que a gente fala dessa sensação de ser um grito silencioso. Então, em homenagem àquele cara tão querido de apenas 17 anos, no seu velório, os amigos, né, a comunidade na qual ele vivia e a família soltaram balões amarelos, em referência ao amarelo, que era essa cor que ele adorava, e entregaram no velório cartões com fitinhas amarelas. E no cartão dizia, se precisar, peça ajuda. Peça ajuda. E todos nós temos precisado demais. Então, aí é criado o CVV no Brasil há quase 60 anos. E há mais de um ano, agora pouco mais de um ano, ganhou os 3 dígitos do Ministério da Saúde. 188. Pode ligar gratuitamente, sem crédito no celular, 7 dias da semana, 24 horas. Você pode receber apoio emocional de pessoas que fizeram um treinamento, oferecem um trabalho voluntário de escuta amorosa, de acolhimento. Ali é uma oportunidade magnífica de você com você mesmo. Alguém que te ouve e te entende. Te entende, porque todo treinamento muito robusto, com duração média entre 4 e 6 meses de treinamento para se tornar voluntário do CVV, inspirado na abordagem do Carl Rogers, que é a abordagem centrada na pessoa, no sentimento, em como você se sente. Então, CVV, Centro de Valorização à Vida, ou Como Vai Você? Então, CVV é essa entidade que deseja saber como vai você. Gratuitamente, 24 horas, todos os dias, 188. E que fantástico as pessoas estarem descobrindo o CVV, que fantástico ele poder atender nacionalmente, porque antes só atendia na cidade que tinha os postos do CVV. Porque é perceber que você pode se ouvir.
Muitas vezes a gente não quer comentar em casa porque sabe que o outro não vai nos entender. Eu não estou me entendendo. Então eu posso ter uma escuta amorosa, que não substitui a terapia, não é terapia, mas tem efeito terapêutico. Quando depois que você liga, que você falou para alguém, que alguém te entendeu, né? Quantos de nós temos sofrido muito por não nos sentirmos compreendidos de modo algum? Que aflição a gente querer conversar com alguém e esse alguém não nos entender. Que aflição tentarmos conversar conosco mesmo e nós não nos entendermos, não nos aceitarmos. Eu costumo dizer que a gente tem um problema muito sério porque estamos intrigados em nós mesmos. Na nossa adolescência, na nossa infância, algum ato que cometemos e que nos aborrecemos, nossa, que absurdo, eu nunca deveria ter feito isso, não supero, então sigo a minha vida brigado comigo mesmo. Que sentido eu posso encontrar para a minha vida se eu estou numa briga interior? Que eu não paro para olhar para ela, porque se eu paro no meu silêncio e vou olhar para mim e vou me ouvir, essa dor vai falar de alguma maneira. Né? Freud costuma dizer que quando silenciamos os lábios, falam-se a ponta dos dedos, né? A gente fica agitado. De alguma maneira, a gente quer colocar para fora, porque é a nossa necessidade. Mas, finalmente, qual o sentido da vida? E eu, antes de vir para cá, eu estava me sentindo pouco inspirada para falar hoje. Aí eu disse, vou pegar um livrinho de mensagem, um Emmanuel da vida para me inspirar, porque depois de brigas homéricas que eu já tive com ele, agora a gente tá best friend, né? Tive uma semana assim, ano passado, retrasado, que eu me intriguei dele num grau. E o pessoal foi mesmo, Érica, ele apareceu para você. Eu disse, não, criatura, é com as obras dele que eu arengo. Por quê? Quando eu estava com muita dor por estar trabalhando demais, e a demanda da vida e o outro me sugando e eu me sentindo péssima. Senhor, me console. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, me ajude, porque eu só trabalho nessa vida, uma hora dessa eu não posso parar e o povo demandando e eu não estou dando conta. Aí eu peguei Emmanuel, não lembro qual das obras. Resumidamente, o texto, trabalhe mais. Ai... Eu xinguei até a quarta geração, não vou mentir. Eu disse, seu ingrato, você faz tempo que reencarnou, não sabe como é que está a vida por aqui e fica mandando a gente trabalhar mais menino. Aí, como eu já estava me achando um espírito um pouquinho melhor, eu disse, nada não. Eu já aprendi desde a minha adolescência, depois de muito brigar, porque era com mais frequência, brigava com Kardec, né? Aí mudei de nível, fui para Emmanuel. Aí eu disse, eu já aprendi a não brigar, porque quase sempre eu me descobri, todas as vezes eu me descobri equivocada. Então, eu muito generosamente disse, vou dar outra chance a Emmanuel, vou pegar outra mensagem. Trabalhe mais e de ânimo forte, porque ele consegue encontrar 50 mil variações para mandar a gente trabalhar. Eu nunca vi um negócio desse, não. Toda a mensagem de Emmanuel vai resumir em trabalho, é uma coisa impressionante. Após 5 dias... lendo e xingando. Toda noite eu pegava e xingava. Após o 5º dia, né? Freud vai dizer uma coisa muito interessante. Quando a dor de estar vivendo for maior do que o medo da mudança, aí a pessoa muda. Aí no 5º dia que a dor estava... Eu disse, rapaz, só faltou fazer uma coisa. O que Emmanuel mandou, né? Porque eu só fiz xingar e reclamar, mas não obedeci, não experimentei. Para ver se a receita era boa. Menino, foi uma coisa. A angústia era porque o trabalho estava acumulando. E eu, no lugar de estar trabalhando mais, eu estava reclamando. Aí eu comecei a trabalhar, foi diminuindo, aliviou. Pô, tão simples, né? Mas eu me gastei 5 dias xingando, reclamando e acumulando serviço. Aí levei trabalho para o final de semana. Mas, enfim. Feitas as pazes, né, com Emmanuel, eu disse, vou pegar Emmanuel hoje de novo. Eu disse, nem sei a mensagem específica, porque eu queria alguma coisa junto com sentido. Mas qualquer palestra, qualquer conteúdo que a gente vai levar para a casa espírita e a mensagem que eles leem sempre bate com sentido. Eu disse, então qualquer uma que eu abrir já vai dar certo. A que foi lida hoje, pedindo para que seguíssemos em frente,
adiante, só segue em frente quem está impulsionado com sentido na vida, né? Já bateu. Aí eu peguei Emmanuel, querido, best friend, a gente tá... Quando orardes? Eu disse, bora ver, né? Aí começa refletindo sobre uma fala de Jesus que está em Mateus. E quando estiverdes orando, perdoai. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Porque a gente anda muito no automático, né? A gente já acha que a gente repete e acha que isso é prece. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível. Eu achei isso muito bom, porque a gente exige mudanças muito bruscas, né? Nossa e dos outros. Olha, já faz um mês que eu estou no centro espírita, tomando água fluidificada, indo para o passe, indo para as palestras, fazendo minhas preces todas as noites, fazendo evangelho e não melhorei e nada mudou em um mês. Emmanuel diz o quê? Né? Emmanuel diz. Então, mudanças imperceptíveis, a gente muda sim. Não há como eu estar num processo na casa espírita ou em outro culto religioso que seja, que eu não melhore. Mas, às vezes, o meu drama emocional é tão grande que essa mudança ela é tão sutil que eu acho que não mudou. Mas experimenta sair de novo para ver. Vê se não vê que mudou. O imperceptível começa a ser percebido. Então, nos círculos do tempo, todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno. Vê mesmo, até a palavra ele botou aqui. O sentido eterno e criador da vida infinita. O sentido eterno do Criador. Porque o que nos parece é que a gente anda nesse movimento tão externo que pouco temos nos voltado para aquele ser que nos pôs aqui. Se não nos voltarmos para ele, como entender o sentido da minha vida? Então, Emmanuel, sempre certo e eu equivocada, acertou mais essa, né? Como sempre. O eterno Criador da vida infinita. E como é importante para nós espíritas não nos esquecermos disso. Porque todos estamos passivos do adoecimento, todos estamos passivos das obsessões, todos estamos passivos de uma depressão, passivos de uma crise de ansiedade. Todos estamos. Ainda estamos muito frágeis e viver nessa vida terrestre é tão difícil que Alcione, em Renúncia, mesmo espírito de Chico Xavier, quando foi reencarnar para poder ajudar um amigo, na espiritualidade disseram, tem certeza, porque você já está num patamar, mas voltar para a Terra corre uns riscos de dar umas derrapadas. Eles sabem, né? Para chegar lá onde eles estão, já reencarnaram muito. Então, Alcione já era um espírito nobilíssimo, mas não precisava reencarnar. Aceitou por amor aquela missão, mas havia riscos. E é isso que me parece que a gente tem evitado. Correr riscos, não o risco imprudente. Antes de vivermos qualquer formato de relacionamento, seja amoroso, seja profissional, a gente quer segurança total. Queremos garantias. E não existe. Né? Eu não posso ter a certeza que o outro nunca vai me trair, que nunca vai me enganar. Eu não tenho como ter a certeza que eu nunca vou perder aquele emprego, que a empresa nunca vai fechar, que eu nunca vou ser demitida. Não temos. E nessa busca por querer ter certezas, muitas vezes o que fazemos é paralisar a nossa vida. O nosso processo de ansiedade ele é tão interessante que nós criamos tantos sabotadores. A gente tem tanto medo que algo que a gente considera bom se acabe, que a gente faz de um tudo para acabar logo, para não ter que esperar acontecer. Já nos percebemos? Tem sentido isso que eu estou falando? Né? É tanto medo que aconteça. Ai, meu Deus, pode ser que um dia eu perca, pode ser que um dia que eu começo a sabotar o processo, antecipando e criando para mim
a realidade que eu mais temia. E ao final eu digo, tá vendo? Eu não disse, eu estava sentindo. Não, eu estava criando esta realidade. É diferente. Para sentir, se eu estava sentindo, e aí a gente vai refletir nas questões do Livro dos Espíritos, entre 74 e 76, que vai falar sobre instinto. E entre essas questões aí, uma delas vai dizer que o instinto é um tipo de inteligência. É um tipo de inteligência que pouco damos importância. Mas que seguíssemos o nosso instinto, quase sempre acertaríamos nas decisões da nossa vida. Ele não se engana. E aí o nosso maravilhoso tradutor bíblico, o Dr. Haroldo Dutra Dias, refletindo acerca do instinto, traz uma elucidação que eu acho fantástica. O instinto é Deus guiando as criaturas. Que negócio bonito, né? Então eu ouvi de fato o meu instinto, porque se eu não tiver ouvido, eu não titubearia. Às vezes a gente acha que ouviu. Numa dessas questões lá, ele reflete que às vezes se mistura o instinto com o racional. Então a gente confunde, é uma linha muito tênue, tudo está dentro de nós. Mas se a gente ouvir o instinto efetivamente, não cometeríamos erros na vida. Né? Na questão 621 vai estar: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Veja como tudo se irmana na informação. De novo, Haroldo, quando vai refletir sobre essa questão, ele vai nos dizer, entende que quando ele diz que quando a lei de Deus não está escrita na Bíblia, na Torá, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim na consciência, estão nos dizendo que, ao nos criar, Deus implantou dentro de nós o seu Evangelho. Ou seja, está tudo dentro da gente. E no momento de agitação, de perturbação e de angústia, a gente tem dificuldade de acessar esses conteúdos. Mas, quando estamos diante de um problema, foi a nossa própria mente que o elaborou. Então, é só a nossa mente que dá conta de sair. Ninguém nos tira de lá. A gente espera muitas vezes que alguém venha nos tirar. Mas se eu me coloquei lá, só eu dou conta de sair. Do contrário, se alguém tentar me arrancar de lá, é perturbador. Eu não estava preparado para isso. Né? Muitos de nós, quando viemos à casa espírita fazer tratamento de desobsessão, quando acontece a desobsessão, dá uma tremedeira, uma fraqueza, sentindo uma falta de qualquer coisa, era do espírito obsessor, porque já estava acostumado. É verdade, parece brincadeira, mas é real. O mesmo acontece quando a gente se livra de um problema normal, comum. E a gente não estava pronto muitas vezes. A gente se desespera, sente falta de alguma coisa. Então, eu estou pronto para ser feliz? Eu estou pronto para me libertar dos problemas, porque eles são importantes. Eles me trouxeram até aqui, eles me conduziram, me apoiaram em momentos de dificuldade. Eu preciso aprender a me despedir, desapegar, que é uma dificuldade outra que a gente tem, né? Bom, eu vou fechar aqui para a gente focar mais. Estava falando com vocês sobre o livro, né, Em Busca de Sentido, do psiquiatra e psicólogo Dr. Viktor Frankl. Eu lembro que eu também já o mencionei aqui, mas eu acho que ele nunca é demais. E hoje eu separei uma historinha para nos fazer refletir, né? Então, ele teve a história dele, basicamente, esse psiquiatra num campo de concentração em Auschwitz, logicamente na época do nazismo, teve toda a sua família dizimada ali, só sobreviveu ele e a irmã. Esposa, pai, mãe, todo mundo. E sobreviveu a muita fome, a um frio congelante. E é muito interessante ver a narrativa do livro, eu recomendo muito. Ele é o criador da logoterapia. Logo significa sentido, ou seja, a terapia do sentido. E ele escreve esse livro trazendo um recorte da sua autobiografia, porque depois que ele vence o campo de concentração, e é muito interessante ele nos trazer os problemas que ele nos traz, sabe? Quando está com muito frio e o sapato está rasgado e aquele vento congelante entra
pelos pés, que é onde dá mais frio ainda, e aí ele consegue um arame para fechar e tal, e depois o arame se quebra, se perde, e ele tem a preocupação onde eu vou conseguir outro arame para fechar meu sapato nesse frio. Olha o problema, olha a demanda da pessoa. E a gente fica olhando para os nossos problemas, né? Nossa, eu não vou sair de casa hoje que eu estou com espinha, a maquiagem não cobriu. Então, o que é sentido da vida para cada um de nós? Você viver de trabalho, num trabalho escravo, com capataz em cima de você, muita dor, muita tortura, muita flagelação humana. E aí eu lembro que ele guarda um pedacinho de pão, né? Tem direito a uma sopa rala por dia e um pão, então ele guarda um pedacinho que aquilo ia instigando, estimulando para ele superar e chegar à noite, naquela dificuldade dele saber, mas antes de dormir eu vou ter um pedacinho de pão para essa minha fome enorme. Então ele foi encontrando mecanismos para suportar tudo aquilo. Então a narrativa belíssima, muito bem detalhada, é um livro fácil de ler, porque ele está aparentemente só contando uma historinha, que é uma história bem profunda. Mas, na verdade, ele começa o seu trabalho refletindo na questão do por que você não comete suicídio. Ele enquanto terapeuta. E de onde que começa a partir esse tipo de indagação dele? Depois que ele se refaz dessa saída do campo de concentração, ele vai trabalhar na Universidade de Yale, uma universidade muito respeitada, né, num nível muito parecido a Harvard. Então, lá vão estar os jovens mais ricos, mais bem-sucedidos e belos da alta sociedade. E ele se choca com o fenômeno que ele encontra lá. O índice de suicídio é altíssimo. Altíssimo. E ele fica sem compreender, mas como pode? Lá no campo de concentração, nós vivíamos numa dificuldade extrema. A única coisa que nós tínhamos era o restinho da dignidade humana e a vida. E lutávamos por nossa vida com tudo que tínhamos. Essas pessoas têm tudo e estão acabando com a própria vida. Como é isso? Ele não conseguia entender. E ele foi pesquisar. E compreendeu o vazio existencial que havia naquelas pessoas que aparentemente tinham tudo, mas tinham tudo do ponto de vista exterior. E dentro? Estava faltando olhar para dentro. Então, quando ele vai fazer os atendimentos, que as pessoas trazem as suas demandas, e por que você não se mata? Para que viver? Para chocar, né? Qual o sentido da vida? Então, por que você continua? Então, uns diziam que era pelo filho, uns diziam que era pelo marido, pelos pais. Cada um ia trazendo sentido. Mas vai entendendo que a gente não se sustenta se o nosso sentido for só o outro. Chega uma hora que se o meu sentido não estiver em mim mesmo, ele não se mantém. Então, eu vou escolher ler para não perder detalhes. Ele faz o logodrama, né? Que na psicologia existe o psicodrama, para você dramatizar uma cena e provocar ali reflexões, curas e etc. Então ele diz assim: gostaria de citar um exemplo. A mãe de um menino que morrera na idade de 11 anos, e aí a dor que eu costumo dizer que é a maior do mundo, né? A mãe que perde um filho. Inclusive, a primeira exposição espírita que eu fiz foi sobre a morte. E eu não queria fazer de jeito nenhum. E eu disse ao meu avô, olha, não vou fazer, porque eu acho que só pode falar sobre a morte, subir aqui e falar que uma mãe que perdeu um filho conseguiu superar e lidar com isso aí. Isso é uma hipocrisia da minha parte, eu não vou falar não. Aí a espiritualidade me colocou lá meio que num transe, me mostrou que em existência a outra, eu perdi um filho, eu senti a dor de novo, já era um rapaz, foi atropelado, eu... volte, 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 que a gente lhe mostrou, não foi para você conectar com a dor de novo, não. Só para você saber que você foi uma mãe que perdeu não apenas um, mas mais de um filho, em existências outras. Você não lembra aqui, mas a experiência continua. Está tudo bem, vocês já se reencontraram, a vida continua, não fixe nessa dor, mas foi lancinante. Aí eu, tá certo. Então fui falar. Enfim, então essa mãe perdeu um filho de 11 anos, né, deu entrada na clínica dele após uma tentativa de suicídio.
O Dr. Kurt convidou-o a participar de um grupo terapêutico. Ocorreu que, em certa ocasião, o Dr. Viktor Frankl, entrei na sala da clínica que ele dirigia um psicodrama. Ela estava contando a sua história. Quando seu filho morreu, ficou sozinha com o outro filho mais velho, que era aleijado, vítima de uma paralisia infantil. O pobre rapaz estava preso a uma cadeira de rodas. Sua mãe, entretanto, rebelou-se contra o destino dela. Porque é isso mesmo, a depressão é a revolta, é a rebeldia, é a não aceitação da realidade como ela se apresenta para a gente. Então ela se revoltou contra o destino dela, mas quando tentou o suicídio juntamente com ele, foi o filho aleijado que a impediu. Ele gostava de viver. Para ele, a vida continuara a ter muito sentido, porque não se dava o mesmo com a sua mãe. Como poderia a vida dela ainda ter um sentido? E como poderíamos ajudá-la a se conscientizar disso? Aí entra o psicodrama. Improvisando, entrei no diálogo e perguntei a outra mulher no grupo por sua idade, ao que ela me respondeu: tenho 30 anos. Repliquei: não, agora você não está mais com 30 anos, e sim com 80 anos no seu leito de morte. E agora você olha para trás, para a sua vida, uma vida sem filhos, mas plena de sucesso financeiro e prestígio social. Convidei-a então a imaginar como ela se sentiria dentro dessa situação, com 80 anos, no leito da cama, sem filhos, mas com muita solidez financeira e muito prestígio social. O que você acha disso? O que você vai dizer para si mesma? E ele diz: vou citar aqui o que ela realmente disse em uma fita gravada naquela sessão. Casei com um milionário. Tive uma vida fácil, cheia de riquezas e aproveitei bem. Flertei com homens, provoquei-os, mas agora estou com 80 anos. Não tenho filhos próprios. Olhando para trás, como uma mulher de muita idade, não consigo ver para que foi tudo isso. Na realidade, preciso dizer que a minha vida foi um fracasso. Aí, convidei então a mulher que tinha um filho paralítico a se imaginar em situação idêntica, repassando a sua vida. Vejamos o que ela disse, conforme está gravado na fita. E ela diz: desejei ter filhos, e este desejo me foi concedido. Um menino morreu, mas o outro, o aleijado, teria sido mandado para uma instituição se eu não tivesse ficado com ele, cuidado dele. Mesmo que ele seja aleijado e completamente dependente, não deixa de ser o meu filho. Assim, eu fiz com que ele pudesse ter uma vida mais completa. Fiz do meu filho uma pessoa humana muito melhor. Neste ponto, houve uma explosão de lágrimas e, chorando, ela continuou: quanto a mim, posso encarar tranquila a minha vida passada, porque posso dizer que a minha vida foi rica em sentido e dei um duro para realizá-lo. Fiz o melhor que pude, dei ao meu filho o melhor. Minha vida não foi um fracasso. Encarando sua vida passada como se estivesse no leito de morte, ela, repentinamente, pôde ver um sentido em sua vida, um sentido que incluía até mesmo todos os seus sofrimentos atuais. Da mesma forma, ficará igualmente claro que uma vida de pouca duração, como por exemplo do seu filho morto com 11 anos, podia ser tão rica em alegria e amor a ponto de conter mais sentido do que uma vida que durasse 80 anos, como no primeiro exemplo da outra mulher. Pouco depois passei para outra questão, me dirigindo desta vez ao grupo inteiro. Tem uma parte aqui que eu sublinhei. Fui em frente com a seguinte pergunta: e como é? Tenho que falar isso aqui da questão dos animais. Pouco depois passei para outra questão, dirigindo-me de vez ao grupo inteiro. Perguntei se um macaco que fosse utilizado para produzir um soro contra a poliomielite e que por essa razão ele fosse picado várias vezes, vez após vez, para que a partir disso se conseguisse o soro contra a poliomielite, jamais seria capaz de captar o sentido do seu sofrimento.
porque aquele sofrimento do macaco teria um fim útil. O grupo o negou unanimemente, pois com sua inteligência limitada, ele não poderia entrar no mundo dos seres humanos, ou seja, o único mundo no qual o seu sofrimento seria inteligível. Fui em frente com a seguinte pergunta: e como é com a pessoa humana? Vocês têm certeza de que o mundo humano é um ponto final na evolução do cosmos? Não é concebível que ainda haja outra dimensão possível, um mundo além do mundo humano? Um mundo em que a pergunta pelo sentido último do sofrimento humano encontraria uma resposta? E aí a gente entra de maneira mais profunda com ele que não era espírita, falando em cosmo, em uma dimensão maior, em onde o espiritismo nos vem contribuir. O sentido da vida, na verdade, ele é singular e individual para cada um de nós. Existem pessoas que hoje estão presas ao sentido da vingança, por exemplo, em que o que me mantém de pé é o meu ódio, é a minha raiva, é saber que continuar vivendo para machucar alguém. Algumas pessoas nos falam que continuam casada para assegurar a infelicidade do seu parceiro. Porque eu não admito, se eu me separar dele, ele ser feliz com outra pessoa, ainda que isso lhe custe a própria infelicidade. Por quanto tempo conseguimos nos manter apoiados nesse tipo de sentido? Qual a sustentação? Qual a raiz que esse sentido pode nos ter? Então, a mensagem que a gente começou refletindo de Emmanuel sobre o sentido do perdão, que nos parece tão doloroso. Acompanhando algumas sessões terapêuticas, por exemplo, eu tive um caso que eu costumo dizer que é um dos meus cases de sucesso, né? Pessoas com transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, que dão saltos na sua vida e que a temática desse sofrimento era o desamor da mãe, ter se sentido abandonada pela mãe quando muito criança, quando sua mãe deu para que alguém da família cuidasse. E como isso lhe perturbava a alma. E sempre que mexíamos nessa questão, porque a mãe ressignificou esse sentimento, né? E a gente conseguiu mexer ali pelo que ela me trazia, porque eu não conheço, o remorso da mãe, a dor da mãe, tudo que a mãe vinha fazendo com tanto desvelo para ressignificar e dar multiplicadamente tudo aquilo que não pôde, não teve condições de dar na infância. Cada fala dessa pessoa que vinha, que dava uma demonstração de que a mãe, então, ao final das contas, amava, era uma dor profunda. Parecia que eu estava torturando a pessoa. Por favor, pare, eu não estou aguentando. Nós estamos falando de amor. E era muita dor. Porque a vida inteira eu me apoiei nessa minha revolta, nessa minha mágoa, nessa minha vingança. Quando eu percebo que a vingança não tinha sentido, que foi um erro de entendimento, que mesmo com 40 anos, a criança de 6 anos é que gritava dentro da pessoa, naquele sentimento, porque a criança não entende, doía. Porque muitas vezes dói olhar para dentro de nós mesmos e descobrir que a vida inteira que eu passei cheio de direitos, de certezas e de convicções, na verdade, eu estava enganado. E quando eu me senti injustiçado, muitas vezes eu cometi de injustiça. E é disso que temos fugido da vida. É desse encontro com essa realidade que, olhando para o nosso interior, conseguimos conectar e temos buscado nos distrair com álcool, com drogas, com músicas lamentáveis, com internet, com a vida de outras pessoas fazendo parecer que a minha é vazia, quando na verdade eu sei que aquilo ali é tudo mentira ou quase tudo. Que aquela felicidade da rede social é para passar uma imagem e que muitas vezes, após postar daquela imagem, o autor da postagem se recolhe para chorar, porque sua vida está muito infeliz. E eu olho para aquela felicidade fake e começo a achar que a minha vida é medíocre e achar que a minha vida é vazia. Então, eu busco todos os meios que eu tenho para não olhar para mim,
porque eu acho doloroso descobrir que enquanto eu me sentia vítima, quase sempre eu fui algoz. Mas a pedagogia da reencarnação nos mostra do Divino Criador essa tolerância, esse entendimento para com as nossas falhas, para com os nossos erros. Ele nos aceita de uma maneira tal que ainda não estamos dando conta de nos aceitar a nós mesmos. Mas o Espiritismo nos elucida que só há uma destinação certa e segura para o nosso futuro. A felicidade como sentido, como propósito. Porque somos criaturas divinas e Deus não erra, não se equivoca. E foi Ele que nos criou. Então, se a gente der errado, Ele deu errado. Como Ele não dá errado, já demos certo. Já demos certo. Precisamos ter apenas a humildade de mergulhar no nosso interior, enxergar o nosso esgoto que há dentro da gente e drenar. Porque a gente só limpa aquilo que a gente identifica que está sujo. A gente só perdoa aquilo que a gente identifica que errou. E aí a gente vai nessa rota que a Emmanuel nos diz, vai trabalhar. E atrás de perdão é trabalho, é esforço. Na hora da raiva, porque eu já estou cansada, já fiz muita coisa, você me manda trabalhar mais. Insista, persista e não desista. Porque quantas historinhas a gente tem de deserto? Se tivesse andado mais 500 metros, teria chegado na água. A gente não sabe quando a gente vai encontrar água, mas ela vai sempre estar no momento exato em que nos sintonizarmos com as mais altas esferas espirituais e a gente pode e seguirmos os nossos instintos para andar mais um passo, e depois mais um passo, mais um passo. Não é em um mês que ocorre a nossa transformação. Poderia. Temos potencialidade, mas não exercitamos, então paciência. Então não esperar que um mês, a depender da minha demanda, 1 ano na casa espírita e a coisa não fluiu. Dizem que o espiritismo diz que o sentido da vida é fazer caridade. Eu fui para uma ONG, fui ajudar animais, passei 2 meses, trabalhei, eu continuo infeliz. Não são 2 meses. E eu não posso ir para a ONG só para que o pagamento seja resolva aqui meu problema. Eu tenho que entrar ali realmente. Aquela precisa ser a minha causa. Eu não posso trabalhar numa ONG de animais se eu não gosto de animais. Eu tenho que encontrar algo que fale ao meu coração, que me faça trabalhar, mesmo doendo no início, mesmo sendo um esforço, mas se eu continuo trabalhando, em algum momento eu vou descobrir qual o sentido da minha vida, mesmo que não seja mais estar ali, mas eu vou identificar. Então, o sentido da vida, cada um de nós vamos responder. É muito próprio, é muito nosso, mas a doutrina espírita ousa nos dá um roteiro seguro, um modelo, um guia infalível que nos mostra o que é sofrimento, o que é sentimento, sentido da vida, norteado por um único sentido e o mais nobre de todos eles, que muito pouco temos praticado, o amor de Deus, onde Jesus é este norte que o Espiritismo nos dá a ser seguido. Queremos encontrar respostas. O melhor que essa doutrina consoladora pode nos oferecer é mostrar este ser enviado por Deus, que nos exemplificou o amor, que diante de tortura física continuou nos dizendo, nos mostrando caridade e diz a todo passo, senti sair de mim virtude. Só sai de quem tem para dar. A gente precisa tirar a cuia da mão, porque quem pede o tempo todo nunca tem. Existem pessoas que você pode colocar o dinheiro que for na mão e nunca vai ver nada feito, porque quem pede não tem para dar. Se queremos ter, que nos tornamos doadores. É nesse sentido que a doutrina espírita nos diz, fora da caridade não há salvação. Muita paz a todos, uma ótima noite. A prece. Vamos à prece. Senhor Jesus, Mestre amado, neste ambiente já preparado por Ti, para com todo o Teu amor nos receber, que possamos nos conectar com o nosso silêncio interior, para ouvirmos dentro de nós
a tua voz serena falando ao nosso coração, aos nossos ouvidos. Uma mensagem especial para cada um de nós, uma vez que o nosso instinto é Deus guiando as criaturas, que neste instante de serenidade, de reflexões, possamos ouvir a mansuetude da tua voz, a nos dizer, a nos guiar, aonde precisamos melhorar com maior urgência nesse momento. Que a tua luz, que o teu amor nos envolva, ó Mestre, de dentro para fora, que nos conectemos de ti e que a cada instante que sairmos da rota, nos lembremos de na nossa vida termos a ti como sentido dessa existência tão humilde, mas que sabemos de tanto amor divino. Por mais que pensemos não merecer, não nos deixes esquecer o quanto nos ama. Muita paz.